Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Como pastor, eu passo meus dias confortando e consolando os abatidos e desesperados. Claro que eu faço o meu melhor para ser sábio, para dizer as palavras certas, na ordem certa e trazer paz para quem vem até mim. Mas quando todo o resto falha, como falha tão frequentemente, eu sempre tenho minha frase confiável de último recurso. Leve ao Senhor em oração. É a saída perfeita. É só falar com Deus e você vai se sentir melhor. Eu tiro todo o peso da cura das minhas costas e jogo no grandão lá em cima. E se ainda assim não funcionar, ei, não olha pra mim, isso é entre você e Deus. Quem sou eu pra ficar no meio? Talvez tenha alguma coisa errada com você e com o seu relacionamento com Ele. É um ótimo conselho, é sim. E com certeza mantenha as parcelas do financiamento pagas. Mas aqui vai um segredinho. É uma merda. Eu tentei isso eu mesmo pela maior parte da minha vida. E quer saber o que eu ouvi de volta de Deus? Nada. Nadinha, coisíssima nenhuma. Nem uma palavra. Nunca. Isso não faz de mim um hipócrita? Sim, provavelmente. E a parte pior é que eu sei disso há tempo demais. Eu venho repetindo as mesmas frases, encaixando o mesmo tipo de conselho, entregando o mesmo vai dar certo embalado em Bíblia e sorriso, sem ter nada sólido por dentro. Só que eu nem sempre fui assim. Eu me matei de estudar no seminário, virei noite em cima de apostilas e livros velhos, com a cabeça latejando e o café virando rotina. Eu decorei quase a Bíblia inteira, não por vaidade, mas porque eu achava que era isso o que faltava. Repertório, domínio, segurança. Eu estudei religiões do mundo para descobrir as melhores maneiras de salvar seus adeptos e li praticamente todo o livro que existe sobre como escrever sermões cativantes. Eu anotava frases, montava estruturas, treinava o tom de voz, observava o jeito que certas palavras pegavam nas pessoas. Eu acreditava que existia uma fórmula escondida ali. Desde que eu me lembro, eu sempre quis ser pastor. Eu queria ser o cara que resolve, o cara que aponta a saída. E no fundo, eu sempre imaginei que, quando eu tivesse aprendido o suficiente, quando Deus soubesse que eu era sincero na minha fé e firme no meu compromisso, e eu provasse que eu realmente acreditava, alguma coisa dentro de mim iria se organizar. Eu pisaria no púlpito e sentiria que alguém finalmente estava do meu lado. Eu ouviria uma direção, um empurrão, uma frase simples dizendo, vai por aqui. Tudo se encaixaria e ele me diria o que fazer. Eu ainda tô esperando. Esse domingo em particular tinha sido especialmente pesado. Eu senti isso antes mesmo do culto começar, quando eu vi os bancos com espaços demais entre uma pessoa e outra. O buraco que aparece quando uma igreja não enche. A arrecadação das ofertas foi fraca de novo e a presença despencou. E o pior de tudo é que eu já não consigo fingir. Surpresa. Acho que minha abordagem de finja até virar verdade não tá funcionando mais. Tem um limite para esse tipo de teatro. Eu tentei o meu melhor, mas fingir é um negócio extremamente cansativo e difícil. Isso gasta a garganta, gasta a cabeça, gasta o corpo inteiro, porque você precisa se vigiar o tempo todo para não deixar escapar uma dúvida num olhar, numa pausa, num tropeço. As pessoas estão começando a perceber. Eu vejo nos olhos delas, na demora para responder um amém, no jeito que alguém evita me encarar depois do culto. Eu quase sinto o chão prestes a cair embaixo de tudo isso, como se fosse uma casa sustentada por madeira podre e eu estivesse ouvindo a primeira rachadura. Deitado na cama, eu encaro o teto, acendo um cigarro e deixo a mente vagar, passando por tudo que eu falei naquele dia, por tudo que eu prometi sem ter certeza. Sabe de uma coisa? Eu fui um hipócrita. A palavra fica feia na boca, mas cabe. Talvez a resposta seja mesmo fazer o oposto direto de tudo que eu venho fazendo. Admitir as minhas falhas para a igreja, deixar eles saberem exatamente onde eu tô.
falar com clareza, sem maquiagem. Talvez até dar um esporro neles por serem os idiotas que são, por seguirem um charlatão como eu. A ideia vem quente, com vontade de destruir tudo em uma tarde só. Ok, talvez eu não deva ir tão longe ainda. Começar pequeno, passo a passo. Talvez eu só precise mudar o jeito que eu rezo. Porque a real é essa, eu falo demais. Eu peço demais, eu despejo tudo e ainda espero retorno imediato, como quem deixa um recado na secretária eletrônica e exige uma resposta imediata. Quer dizer, quem é que ia querer ouvir gente choramingando sobre os próprios problemas o dia inteiro, todo dia, pela eternidade inteira? Meu Deus, eu ouço isso por só algumas horas por semana e já dá vontade de estourar os meus miolos. Talvez, em vez de ficar sempre pedindo, eu deva tentar escutar. É assim que relacionamentos funcionam, não é? Você dá espaço, você para de preencher cada segundo com a própria voz. Eu seguro o cigarro entre os lábios, junto as mãos, fecho os olhos e falo pro vazio, meio sem coragem, meio por teimosia. Ei, Deus, eu sei que eu tô sempre te pedindo ajuda, mas eu só queria te avisar, tá? Se você precisar de alguma coisa, se você precisar conversar sobre alguma coisa, eu tô aqui. Eu sinto na hora o peso de alguém afundar na minha cama, perto dos meus pés. O colchão cede, a estrutura range, e o impacto é tão simples e físico que o meu corpo reage antes da cabeça entender. Meus olhos se abrem num pulo. Sentado ali, de pernas cruzadas e segurando agulhas de crochê, está a pessoa mais estranha que eu já vi. É uma presença que não combina com o meu quarto, com a minha bagunça, com o meu cheiro de fumaça. A sua forma é humanoide, mas com pele azul escura e 4 braços musculosos. Os ombros parecem os de um lutador, o peito largo e ao mesmo tempo existe um ar de quem tá fazendo isso há muito tempo, no jeito que ele segura as agulhas, numa calma quase irritante. Me lembra uma caricatura do gênio do Aladdin, interpretada por um rato de academia, misturada, sei lá, com a avó de alguém, do tipo tão velha que já parou de se importar com a aceitação social do que tá falando. E ali está ele, no meu pé da cama, tecendo um negócio qualquer, como se eu tivesse chamado. Até que enfim. O ser diz, sem levantar os olhos do crochê que está fazendo. A voz sai firme, sem esforço, como se ele tivesse praticado aquilo com milhões de pessoas e eu fosse só mais um teste. Você tem ideia de quanto tempo eu esperei para ouvir alguém finalmente perguntar isso? Vocês humanos, tão presos nas suas coisinhas, na importância que vocês se dão. Vocês nunca nem pensam em parar e perguntar como o próprio Criador de vocês está. Você sabia que você é o primeiro humano em toda a história, desde o começo do tempo, a perguntar se eu precisava de alguma coisa? O primeiro mesmo. Quem é você? Eu consigo ao menos gaguejar, a minha língua trava, meu cérebro tenta escolher uma explicação, qualquer uma, sonho, alucinação, cansaço. Só que o colchão ainda está afundado, a figura ainda está ali, e a cena continua rodando sem pedir permissão. Ué, sim, oi, aqui é Deus, lembra? Você acabou de perguntar se eu precisava de alguma coisa? Mas você... Escuta, dá pra pular essa parte toda da descrença? Sabe, você diz, não pode ser Deus. Eu digo, mas eu sou. E aí você me pede um sinal e eu faço uma coisa extraordinária, blá, blá, blá. Ele bateu as agulhas de crochê uma na outra e de uma vez só aconteceu o seguinte. Um relâmpago estourou do lado de fora do meu quarto, branco e seco, como se alguém tivesse disparado uma câmera gigante bem na minha janela. Um coro de anjos apareceu acima da minha cama, preenchendo o ar de canto e presença. E por um segundo, eu senti que o meu teto ia rachar. Uma mão invisível começou a escrever na minha parede, a letra surgindo do nada, na tinta sem pincel. O copo de água no criado mudo virou vinho. O cheiro do lugar mudou e eu percebi isso antes de enxergar. Sinos começaram a tocar, perto e longe ao mesmo tempo, e meu corpo inteiro entrou num estado de pânico puro. E eu mijei nas calças de terror. Não teve dignidade, não teve controle. Sequer havia um pastor ali. Só um homem apavorado, sentado na própria cama com a realidade dando curto. Ele estalou as agulhas juntas de novo e tudo sumiu. Exceto meu pijama molhado, isso ficou. Deus olhou por cima do nariz e deu um sorrisinho pra mim. Um sorriso cheio de deboche e paciência cansada. Então,
Vamos pular essa parte toda, ok? Eu não consegui evitar. Lágrimas de alegria começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu chorava e ria ao mesmo tempo, com a cara ridícula de quem ganhou o prêmio que esperou por uma vida inteira. Finalmente, validação. Depois de todos esses anos, a minha vida não foi desperdiçada. Eu consigo sentir uma bolha de empolgação subindo no meu peito, crescendo rápido, quase sufocando. Ah, obrigado, meu Deus. Obrigado. Eu tenho tantas perguntas para você. Eu digo, fazendo o meu melhor para não soar completamente boquiaberto, mas já sabendo que eu tô soando exatamente assim. Nada disso. Isso não foi o combinado. Você tem noção de quanto eu recebo disso? Não, nem pensar. O combinado era eu falar. Foi isso que você disse, não é? Sim, eu respondo. Mas quer dizer, você é Deus. Deus suspirou e baixou as agulhas de crochê por um momento. O silêncio do quarto pareceu mais presente. Eu sentia os olhos dele me vasculhando, sondando o fundo da minha alma. Parecia que eu estava nu diante dele, com cada pensamento e lembrança que eu já tive expostos. Eu senti vergonha de coisas pequenas, de pensamentos que eu nem lembrava mais, de momentos que eu escondia até de mim. Depois de um instante, ele balançou a cabeça. Eu devia ter desconfiado que era bom demais para ser verdade. Eu consigo ver que não vou chegar a lugar nenhum com você se eu não responder pelo menos uma pergunta. Então tá, vai, pergunta. Eu nem precisei pensar na minha pergunta. Era a pergunta que todo mundo quer fazer quando a vida aperta, quando tudo parece sem sentido, quando você já repetiu as palavras certas 1000 vezes e elas pararam de fazer efeito. Qual é o sentido da vida? Eu pergunto. Um sorriso irônico atravessou o rosto de Deus, e a correria das agulhas de crochê falhou por só um instante, como se ele tivesse escutado isso tantas vezes que o corpo já reagia sozinho. Eu sabia que você ia dizer isso. Ele respondeu. A verdade sobre a vida nesse planeta é simplesmente essa. É uma piada. Eu reviro os olhos. A raiva vem por instinto, misturada com frustração. Ah, qual foi, Deus? Eu quero a verdade. Não essa merda de autoajuda. O ser divino fez uma pausa e olhou direto para mim, com um brilho meio louco no olho. Agora, ele me encarava de verdade, sem pressa, sem medo do que eu ia sentir. Não, é sério. A sua vida e toda a vida nesse planeta é uma piada, uma pegadinha, uma armação. Eu tava de boa numa noite com um monte de deuses de outros multiversos e um deles apostou comigo que eu não conseguia criar um mundo onde os habitantes fossem tão burros, mas tão burros e completamente idiotas que se convencessem da própria supremacia absoluta. E aí o resultado foi a Terra. Droga, eu quase tinha esquecido que esse lugar existia até ouvir a sua oferta. Uma onda de emoções me invadiu. Tudo misturado. Vergonha, nojo, incredulidade e um tipo de luto estranho por ter levado tão a sério algo que, para ele, era diversão. Mas olhando no rosto de Deus, eu soube na hora que ele estava falando a verdade. Não era o tipo de coisa que você inventa para impressionar um pastor idiota no meio da madrugada. Vamos lá. Ele continuou. Você não achou mesmo que de todos os planetas, em todas as galáxias, em todos os universos e multiversos, vocês eram a única vida inteligente que existia? Que vocês, e só vocês, são o que importa. Sério, que arrogância sua. Acho que eu fiz um trabalho melhor do que eu achava. Eu vou ter que contar pro meu próprio Deus Criador. Ele vai ficar tão orgulhoso de mim. Eu fiquei sem palavras. Meus pensamentos travaram. Eu tenho quase certeza de que minha boca ficou literalmente aberta. Eu sei, doideira, né? Disse Deus. Mas o que vai te pegar mesmo amanhã é, sabendo o que você sabe agora, você vai mudar a sua vida. Vai achar uma nova carreira? Vai tentar mudar o mundo? Ou você só volta pro que estava fazendo, fingindo que nada jamais aconteceu? Deus deu uma risada curta com o humor da minha encrenca. Eu sei no que eu tô apostando. E dito isso, ele terminou o que estava fazendo no crochê, jogou para mim e desapareceu num sopro de fumaça azul. Eu olhei para o objeto na minha mão. Era um suéter amarelo com uma carinha sorridente enorme e idiota na frente. E embaixo, em letras grandes, pretas e maiúsculas, estava escrito: Leve ao Senhor em oração.